É claro que a gente quer falar sobre o resultado, né? Depois de 3 vitórias consecutivas, acaba com uma derrota, mas o que chamou muita atenção nesse jogo foi a questão da arbitragem, né? No final da partida também, vocês se dirigiram até a arbitragem. Eu queria saber o que você pode falar sobre o que aconteceu essa noite. Você chegou a rever algum lance antes de entrar aqui na coletiva também para falar dessa questão da arbitragem. Obrigada. Olha, eu acho que nós estamos sendo corriqueiros, repetitivos, até porque o que está acontecendo é que a arbitragem está roubando o protagonismo dos atletas, que são as principais estrelas do espetáculo. Acontece isso e não existe critério, mas não é critério entre árbitros, é critério na mesma partida. O árbitro não tem critérios. E isso tem dificultado para muitas equipes. Não é apenas o Corinthians. O Corinthians passou muitos apertos ao longo desse campeonato. Perdemos muito ou deixamos muitos pontos pelo caminho justamente por essa falta de critérios. Não existe o critério. Não existindo critério, não tem como você avaliar nada. Isso é uma dificuldade muito grande para todo mundo. Então, todos os clubes, todas as semanas, estarão aqui falando alguma coisa a respeito do que nós vimos aí hoje. Foi impressionante o que nós acompanhamos. Agora você vai fazer o quê? Você sai daí, é um choro de quem foi derrotado. A semana que vem é o Bragantino que vai estar chorando. Na outra semana é o Palmeiras, na outra semana é o Santos. Então é assim, nós estamos assim desde o início do Campeonato Brasileiro. A gente não cobra nada além de critérios, e as pessoas não têm critérios. É muito simples, eu vou só resumir um lance. Foi pênalti? Todos concordam que houve o pênalti? O lance foi? E o lance do segundo tempo, com 1 minuto de partida, em cima do Yuri Alberto. E depois disso, o último lance da partida. Qual foi o critério? Então, não dá mais para se aceitar. Além do que, você acaba tirando o foco do principal, que é o futebol. Nós só estamos discutindo arbitragem ao longo de todo esse ano. É terrível para todo mundo. É terrível. Só que a gente tem que tentar fazer alguma coisa para melhorar. Do contrário, nós vamos continuar lamentando a todo instante. Dorival, aqui atrás, boa noite, Henrique Filhote da Rádio Craque Neto. Dorival, você comentou sobre a falta de critério. E possivelmente por essa falta de critério você perde até 3 meio-campistas. Você perde Charles, Martínez e Carrillo para o jogo do final de semana. O quanto isso prejudica o seu trabalho, principalmente a longo prazo? Olha, já prejudicou na partida de hoje. Porque num lance semelhante, ela parou quando era um escanteio a nosso favor. Gustavo Henrique e eu não me lembro quem foi o zagueiro que disputou a jogada. E ela orientou os dois a respeito de estarem se agarrando, alguma coisa nesse sentido. Imediatamente no lance após, ela saca o cartão amarelo. Então, mais uma vez, qual foi o critério? Entendeu? O que a gente entende da arbitragem? Qual é a realidade? Qual é o correto? É ela conversar, como ela fez, conversar, orientar, ou, num segundo momento, dentro da área oposta, ela ter tomado a atitude que teve? Então, nós estamos caminhando assim, a cada rodada, -2, -3, então isso já faz parte do nosso dia a dia. Não tem nem o que falar. Dorival, boa noite, Vinícius Lúcio, central do Timão. Com relação à substituição na saída do Ranieri, né? Tínhamos 2 atletas aquecendo, o Maicon e o Angileri. Por que a opção pelo Angileri e não pelo Maicon? Para não quebrarmos aquilo que nós vínhamos fazendo, que nós estávamos estabilizados. A partida anterior foi nesse sentido, jogamos com um terceiro homem, e justamente o Fabrício, pelo lado esquerdo, e ele foi muito bem, fez uma excelente partida. Hoje, perdendo o Ranieri logo no início, eu não entrei com o Maicon, porque nós temos 3 jogos na semana, e isso é um dificultador para todo mundo, vocês sabem. Então, a opção ali na hora foi por mantermos aquilo que a equipe vinha realizando. Nada diferente daquilo que nós fizemos no jogo anterior.
Dorival aqui, Gustavo Fortes, Identidade Corintiana. Fazia 3 jogos que o Corinthians vencia e não tomava gol, e em 3 semanas livres para trabalhar. O primeiro jogo que cai, no meio de semana, o Corinthians é derrotado. Claro, teve a questão de arbitragem e tudo, mas só falando sobre o seu time. Você acha que a parte física atrapalhou esse jogo no meio da semana? Como que funciona para conseguir vencer esses jogos no meio da semana? Parte física, de maneira nenhuma. O time estava totalmente recuperado, descansado, pronto para um grande jogo. Agora, a maneira como foi conduzida a partida, eu não deixo de assumir as nossas responsabilidades, deixar bem claro isso, mas a maneira como foi conduzida a partida desde o primeiro minuto, me desculpem, não tem como fazer uma avaliação de um resultado como esse. Dorival aqui no fundo, escondido aqui. Na reta final do jogo, os jogadores do Corinthians, sobretudo nos lances do Charles e do Martinez, mostraram algum descontrole emocional. Enfim, talvez seja natural do futebol, impulsionado pela arbitragem, mas foi esse descontrole que levou às 2 expulsões e que prejudicaram o Corinthians na reta final do jogo. Qual o papel da comissão técnica para tentar corrigir esse tipo de descontrole emocional e fazer com que não se repita, para não prejudicar o Corinthians outras vezes? Obrigado. O calor da partida é muito difícil você se controlar, até porque se ela tivesse parado o lance naquele momento em que o jogador deu sequência e deu um chute primeiro na bola, na sequência um segundo chute na bola, foi onde o Charles se descontrolou. Se tivesse tido uma atitude ali mais enérgica, não aconteceria nada daquilo. O lance do Martinez, eu acabei de falar. Não houve a orientação numa área, por que não a orientação na nossa área? 2 pesos, 2 medidas, ou seja, sem critério nenhum. Não existe critério. E é isso que complica e que dificulta para todo profissional. Outro dia eu vi um treinador ser expulso, porque um erro grotesco de arbitragem, existe um descontrole emocional e no momento seguinte ele acaba sendo expulso. Não tem como, é muito simples. Um dia vocês deveriam ficar ali naquele setor ali para vocês verem como que funciona a coisa. Dorival aqui, boa noite, Bianca Molina, TNT Esportes. Dorival, eu queria ampliar um pouquinho contigo o debate, porque como tu bem disseste, todas as semanas a gente vê pelo menos 2 clubes sendo prejudicados ou reclamando em relação à arbitragem. Mas parece que é sempre tudo sobre o próprio umbigo. É difícil a gente ver protagonistas do futebol falando sobre arbitragem quando eles são, de alguma forma, favorecidos, ou quando o rival ele é prejudicado diretamente. Como a gente poderia ampliar esse debate? De que forma tu, como treinador de um clube como o Corinthians, o Fabinho Soldado como um dirigente, o Osmar Stabile, enfim, pessoas que são realmente relevantes nesse aspecto, podem dar um passo adiante para que na próxima temporada, que a gente já tem mudanças significativas de calendário, coisas que foram bastante positivas para o desempenho do futebol, a gente consiga ter um cenário também de uma arbitragem melhor e que traga menos prejuízos. Obrigada. É interessante, mas é uma participação um pouco mais direta de todos nós que estamos envolvidos. Não apenas a arbitragem. Eu sei e entendo que a arbitragem dentro do nosso país ela é muito pressionada. Eu entendo isso por parte de todos nós e nós temos que também, e não podemos nos ausentar dessa situação e reconhecemos que também temos culpa em tudo o que acontece dentro de uma partida de futebol. Mas um educativo, ele faz parte em qualquer circunstância, em qualquer situação. Treinamentos educativos, orientações e, acima de tudo, definição de critérios. Isso, para mim, é um ponto inicial fundamental para que a gente possa encontrar um equilíbrio e um caminho. Nós não queremos nada diferente. O que eu falo é que os critérios são diferentes dentro de uma própria partida, uma mesma partida. É isso que é interessante. Então fica muito difícil você fazer uma avaliação, porque existe um descontrole em razão das alternâncias que se passa dentro de uma partida. É muito difícil para jogadores, para treinadores, para os atletas que ficam no banco. As reações são muito em razão da falta de critérios que existem. Dorival, aqui, Bismarck Rodrigues, Rádio Coringão. Eu gostaria que o senhor pudesse avaliar a partida do Angileri, né, que entrou no primeiro tempo. Olha, eu não faço isso individualmente, já falei isso aí para vocês. Correções e acertos são pontuais e em cima de treinamentos repetidos que você busque correções e, ao mesmo tempo, avaliações positivas ou feedbacks positivos
daquilo que acabe acontecendo com determinados atletas. Eu prefiro, por isso que eu dificilmente falo a respeito de um atleta, ainda que ele se destaque, eu sou muito sucinto nas minhas observações, porque o meu trato diário é com eles e não falando a respeito da atuação de um ou de outro atleta, explanando de uma maneira mais aberta. Dorival, boa noite. Alexandre Gimenez aqui do portal Meu Timão. Dorival, desculpa voltar ao assunto da Edna, da arbitragem, que já é, pelo menos no Corinthians, já é persona não grata, já fez arbitragens ruins num passado recente e fazia um tempinho que não apitava um jogo do Corinthians. Ela parecia um tom acima, parecia um pouco mais nervosa, um pouquinho mais acelerada, batendo boca com jogadores, peitando alguns atletas. Queria saber, Dorival, se ela falou alguma coisa para você ali no pós-jogo, ali naquele momento da confusão. E principalmente, Dorival, você, todo jogo, tá aqui, dando entrevista, falando com a imprensa, falando com a torcida. Não tá na hora da arbitragem também começar a falar com a imprensa, a falar com a torcida, dar entrevistas, acabar um pouco essa blindagem? Porque agora ela fez o que fez e não deu nem satisfação do porquê fez, né? Obrigado, Dorival. Eu entendo dessa forma, mas não sei se seria benéfico ou não, sou muito sincero, não sei se seria benéfico ou não para o crescimento da arbitragem brasileira. Não sei, não tenho uma opinião formada a respeito. Gostaria até de tentar pensar um pouco mais para poder responder a tua indagação. Eu só sinto que foi lamentável o que tem acontecido hoje. Um jogo desse tamanho, nós tínhamos que ter uma arbitragem segura, uma arbitragem que tivesse uma imposição natural, em razão da importância que essa partida tinha para as duas equipes. Boa noite, Dorival. Mário do Correio de Atibaia. Queria que você avaliasse esses 90 minutos diante do Bragantino e, na sua opinião, qual que foi a maior dificuldade que o Bragantino teve hoje de enfrentar o Bragantino aqui? E, se você puder deixar eu completar também sobre a situação do pós-jogo, como que foi a reação dos jogadores do Bragantino também com relação a Edna na arbitragem? Chegou o pessoal comentar também sobre a situação? Não, eu não conversei com ninguém do Bragantino a respeito. Fui lá só tentar tirar meus jogadores e dizer a ela que nesse momento eu não iria cumprimentá-la por tudo que aconteceu dentro da partida, apenas isso. Talvez tenha sido até deselegante, pode ser, mas era o meu sentimento e uma sensação muito desagradável naquele instante. Com relação ao jogo em si, foi um jogo disputado, muito disputado. Infelizmente, com a falta de critérios, muitos lances passaram desapercebidos e isso daí dificultou para que existisse um desenvolvimento um pouco maior da partida. Parabenizo a equipe do Bragantino pelo resultado, não tiro os méritos, mas eu acredito que o Corinthians também tenha feito por onde um resultado melhor do que o que aconteceu no dia de hoje.